Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja verdadeiramente em cada coração. Sejam bem-vindos em mais uma live aqui nos nossos canais da UEBC TV e da TV Mansão do Caminho. Juntos, neste momento, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, à luz do Evangelho do Mestre. E para melhor sintonizarmos com esse instante, que possamos elevar os nossos pensamentos em prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor, pela companhia dos amigos nos dois planos da vida. A nossa gratidão por essa terra que nos acolhe com toda a sua generosidade, dando-nos a oportunidade bendita de evoluir, de progredir. Sempre, Senhor, alicerçados nas leis divinas que estão nas nossas consciências, que sejamos cooperadores fiéis, para que assim, irmanados no só propósito, consigamos vencer as nossas mazelas, as nossas questões íntimas e fazer verdadeiramente a nossa luz brilhar, através do nosso progredir constantemente. Por isso, nesse instante, Senhor, te rogamos a sua assistência fraterna para o nosso querido companheiro Max Lane, que seja envolvidos dos amigos espirituais e que seu verbo chegue até as nossas mentes e corações. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco, envolvendo-nos em paz e protegendo-nos no teu amor. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez em nossos canais nosso querido Max Lane Lacerda, lá da cidade de Brasília, que sempre está aqui conosco, auxiliando, não só virtualmente, como muitas vezes aqui conosco na nossa Semana Espírita, presencialmente. Max, a casa é sua, meu amigo, seja bem-vindo para abordar o tema o progresso moral. Paz e luz a ti, passamos a palavra. Gratidão, Rosângela, gratidão, Nayara, gratidão a todos que estão aí apoiando esse trabalho. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o progresso moral, que foi um conceito muito importante que ficou formado bem claramente quando o Espiritismo chegou até nós. E é desse progresso moral que nós queremos falar hoje, trazendo essa possibilidade de compreensão do sentido profundo da vida, porque nós vamos aprender que todos nós somos colhidos por uma única fatalidade definitiva, que é voltar para o Pai de onde viemos. E esse retorno se faz por uma via, que é a via do progresso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, e vamos trazer aqui alguns movimentos que nos façam entender isso. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que há uma lei, entre outras tantas, que se chama Lei de Progresso. Kardec classifica em 10 leis e essa lei de progresso é uma delas. E, obviamente, que essa lei de progresso está permeada ao longo do livro todo, mas ali Kardec destaca para o estudo específico dessa lei. Então, por exemplo, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, nós ouvimos os benfeitores dizendo: enquanto os espíritos se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Primeiramente, nessa fase evolutiva, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. E terminam eles dizendo: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então ele usa a expressão se encadeia, né? Existe um processo de degraus evolutivos que o progresso nos impulsiona na direção do mais alto, na direção de onde nós procedemos, que é a volta para o Pai, de onde nós fomos formados, fomos criados. E esse conceito de progresso ascensional, ele não é
trazido pela doutrina espírita pela primeira vez. Ele apareceu bem mais cedo, lá no Velho Testamento, quando nós encontramos na Gênesis, no capítulo 28, 12, esse sonho, né, de um profeta, né, e que diz assim: e sonhou, e eis uma escada se erguia sobre a terra, e seu topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, aqui nessa ideia de um sonho que está registrado, portanto, não é um sonho qualquer, ficou registrado, significa que os espíritos estão tentando incutir em nossas mentes, desde aquela época, a noção de um progresso, a noção de uma evolução em que a ascensão se faz por via do trabalho, que é outra lei, lei do trabalho. E aí nós compreendemos que o planejamento pedagógico, vamos chamar assim, que os espíritos têm para a humanidade, ele é gradativo. Primeiro eles dão a ideia, tentando incutir essa ideia, e depois eles vão falar de maneira direta, como Jesus, quando chegou aqui entre nós, e foi anotado por Mateus no capítulo 5, quando ele disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que a perfeição, é claro, é relativa, mas a fatalidade, o desiderato da vida é nós voltarmos a esse nível de perfeição a que Jesus se refere, onde nós poderemos dizer, como ele disse em certo momento de sua vida entre nós: eu e o Pai somos um. Ou seja, quando nós atingirmos o nível evolutivo, quando o progresso nos impulsionar no máximo dessa escala que nós conhecemos, nós poderemos refletir o pensamento e refletir o sentimento de Deus. E, portanto, onde nós estivermos, com quem nós estivermos, quando nós estivermos, não importa isso, nós estaremos sempre pensando e sentindo como Deus. E aí a gente diz: eu e o Pai somos um. Isso não significa que você se torna Deus, significa que você está em tal nível de harmonia com Deus que você o representa onde você estiver, qualquer que seja a situação que seja exposto. Então vejamos que os benfeitores só vieram reforçar. É assim que tudo se encadeia, disseram eles, né? Então, na verdade, você vê 3 níveis de revelação espírita: Velho Testamento, primeira revelação; segunda revelação com o próprio Jesus entre nós; e a terceira revelação com o Espírito de verdade. Nós todos vamos tendo aqui claramente as ideias sendo colocadas de maneiras diferentes, conformidade com o aprendizado de cada época, e vamos chegar com o Espiritismo, que coloca isso de maneira evidente, que a razão participa disso, e com a razão nós sancionamos essa ideia, que se torna, portanto, uma lei que nós não temos mais como não seguir. Então, vamos perguntar como é que funciona essa lei de progresso. Inicialmente, na fase mais primarcial desse processo de crescimento do espírito, essa lei é apenas progresso. Mais tarde, quando começa o processo de humanização, aí nós temos o aparecimento da questão moral, e passa a ser progresso moral. Mas para que nós entendamos um pouco melhor isso, vamos fazer aqui essa escada de Jacó da vida, que nós agora há pouco nos referimos, e vamos imaginar esse processo, didaticamente apenas para entendimento, começando lá embaixo, onde nós não sabemos onde é o princípio de tudo. A doutrina espírita não nos revela. Mas nós sabemos que o princípio espiritual, ele é a porta no reino mineral. E ali ele apresenta as oportunidades da experiência naquilo que se chama inércia, naquilo que se chama vibração de partículas apenas. Tem todo um processo de aprendizado em que o princípio inteligente em contato com a matéria e a matéria em contato com o princípio inteligente faz com que ele vá, pouco a pouco, assimilando experiências. E o processo é sempre evolutivo e ascensional. Chega um momento que as experiências auridas, nesse estágio do reino mineral, já não são mais necessárias, porque foi tudo assimilado. E aí ele aporta no reino vegetal. E aqui nós simplificamos em 3 reinos apenas para ficar mais fácil de compreender. E aqui o princípio espiritual, ele vai experimentar novas experiências. Eu estou colocando aqui as principais, que é o tropismo, que é um tipo de irritabilidade, é uma atração, é um reflexo. E aqui ele não tem dor, ele não tem sensações, mas são novas experiências que o princípio espiritual vai assimilando
e vai guardando em seu arquétipo, utilizando a linguagem de Jung, né? Então nós vamos tendo claramente aqui a assimilação de experiências, mesmo na falta de reflexão. Não há ainda pensamento, não há ainda movimentos de consciência. Porém, tudo isso está em estado latente, tudo isso está em estado de semente, que no momento apropriado, tal como a semente, quando se coloca no solo umidificado, próprio para isso, ela vai também germinar. E assim também acontecerá. Nós estamos gerando esta semente. E nós vamos lembrar que depois dessas experiências, o princípio espiritual vai aportar no reino animal e vai experimentar a principal experiência dele, que é o instinto. Nesse estágio, a irracionalidade é prevalente, ainda que princípios de inteligência já são percebidos, certos animais desenvolvem, mas o pensamento ainda não é contínuo, o pensamento que existe é fragmentário, não há ainda consciência de si mesmo. E aqui os movimentos e as sensações são as fontes de aprendizado que o princípio espiritual experimenta quando está estagiando no reino animal, assimilando essas experiências necessárias para se preparar para o próximo estágio, que é exatamente aquele momento em que o homem primitivo surge, aquele momento em que a inteligência começa a tomar lugar pouco a pouco do instinto, não completo, porque o instinto vai ser, na verdade, transmudado, nós vamos ver isso, mas ela vai começando a tomar lugar, não se age mais só por impulso, age agora de forma refletida, ainda que em aprendizado. Nesse estágio, o espírito está individualizado, Kardec, inclusive, coloca esse espírito a partir desse estágio com E maiúsculo, não é mais princípio espiritual, por exemplo, então ele passa a ser princípio espiritual que individualizou-se, então é espírito com E maiúsculo e não espírito com E minúsculo. O pensamento é contínuo, tem livre-arbítrio e que nós chamamos aqui de moral, porque no reino animal há também o livre-arbítrio, aqui entre aspas, é o material, né? O animal pode escolher e faz escolhas o tempo todo, mas todas elas movidas pelas necessidades da sobrevivência, pela necessidade da perpetuação da espécie. Depois desse estágio em que o princípio espiritual adquiriu muitas e muitas experiências nessas dificuldades que nós todos passamos quando éramos espíritos em evolução menor, nós aportamos para o estágio que hoje é o dominante neste planeta, que é o homem considerado comum, em que, nesse estágio, nós somos convidados a experimentar os aprendizados que a razão nos proporcionará. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, esses sentimentos de compreensão dos limites que o livre-arbítrio impõe vão sendo assimilados e vão sendo definitivamente, vamos dizer assim, assimilados e vamos sendo portadores desses princípios sem nenhum movimento de qualquer exclusão. Então, a experiência no controle das sensações e das paixões, que são muito fortes nesse estágio, é a principal razão desse período em que nós passamos aqui. E aqui é que surgem as tais das tentações. É aquele momento em que a gente é tentado a fazer o que não convém e, por causa dessas paixões e, obviamente, levado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente acaba deixando-se levar e nos perdemos, tendo que refazer as tarefas novamente até aprender. Chega o momento que nós aprendemos, e aí nós começamos a estagiar num patamar que, no planeta Terra, é o mais alto que nós temos até agora. É o estágio do homem elevado, em que não mais se desenvolve inteligência, ou razão, que nada mais é que a inteligência com responsabilidade, mas se desenvolve humanidade. A criatura torna-se humana, ela começa a se preocupar não só consigo mesma, ela começa a desenvolver um novo campo, que vai ser aquilo que é íntimo dela, sentimento. Então, nesse estágio, esses sentimentos começam a se sobrepor pouco a pouco às sensações e às paixões, e aquilo que antes era muito atrativo para o espírito, torna-se enfadonho, torna-se desnecessário, e a busca dele passa a estar em um campo muito mais elevado, em o campo dos sentimentos. Feito isso, quando ele atingir o último estágio desse processo, ele vai ser categorizado à conta de espírito puro, e aí ele vai atingir o que nós chamamos de angelitude, ou seja, os espíritos que são considerados puros, e os sentimentos, nesse momento, se transformam no que nós conhecemos como o amor verdadeiro. Em essência, todos nós estamos aprendendo a amar através desses estágios todos, mas o amor só se configura completo quando nós já estamos
completamente depurados, quando nós estamos, então, no estágio que já é a angelitude. Aí o amor é puro, completamente imaculado. Até lá o amor tem algum tipo de mácula, pequena ou não, mas ainda não é totalmente puro. E ainda estaremos necessitados de mundos materiais. Então, para o que vai além disso, também a doutrina espírita não examinou, e nós também não estamos muito interessados em saber, porque só de saber que já tem que chegar à angelitude já é um bom caminho a se percorrer. Vamos nos fixar nele por enquanto. Então, aqui é a viagem, que a vida vai se elaborando para a perfeição, como disse Jesus: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, o Espírito passa, nos comentários da questão 191a, Kardec diz, gradualmente, do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição. Então, é como se a gente considerasse esse estágio aqui, que a gente mostrou agora, como sendo o processo de embrião do espírito, ou como se fosse uma gestação de uma criança em um ventre materno. Você está numa fase embrionária, você ainda não é um ser humano propriamente dito, e passa a ser um ser humano quando nasce, recebe um nome, enfim. Aqui, comparando mal a mal, seria mais ou menos isso. O espírito está se preparando para a sua individualização, para ter a sua categoria humana desenvolvida. Depois disso, Kardec diz que depois dessa primeira, ele perguntou sobre a primeira encarnação, o que acontece depois dessa primeira encarnação, quando ele deixa o último movimento de estar no reino animal para começar a entrar no reino nominal. E o Espírito diz, o estado dessa alma, na primeira encarnação, é o da infância na vida corporal. Então, nasceu a criança totalmente indefesa, ela precisa de muita ajuda, e a inteligência nessa fase apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. É como se fosse um treinamento para o que ela um dia será. Então, semelhantemente acontece conosco, corporalmente, acontece sim com o espírito. Mas depois da fase da infância, vem a da adolescência, e depois vem a da juventude, e por fim a da madureza, que nós falamos agora há pouco, que é o estado mais elevado do espírito, quando ele atinge o estado de perfeição. Então, aqui nós podemos dizer que esse estágio daquele homem primitivo é o estágio que nós chamamos de infância do espírito. E esses habitantes são naturalmente levados a nascer em mundos primitivos, que são adequados para esse estágio evolutivo. Nesses mundos primitivos, que nós sabemos, a destinação deles é a encarnação da alma humana nessas primeiras fases, muito primárias. O nosso planeta já passou por essa etapa. Depois, nós vamos atingir esse estágio que se chama da razão, que considera-se a adolescência do espírito. E a gente coloca adolescência entre aspas, porque, coincidentemente, muitos dos pais nesse planeta têm problemas com seus filhos mais intensamente na adolescência, que é quando eles ficam naquela condição em que eles não sabem direito como é que querem as coisas, dão um trabalho para alguns. E essa fase também é o que nós estamos vivendo no planeta. Ao invés de fazer a vontade do Pai, acabamos fazendo a nossa própria vontade. E o Pai aqui é o Pai Celestial. Ele pede-nos que façamos a vontade dele, assim na terra como no céu, e a gente, teimosamente, como um filho adolescente, muitas vezes o faz, nós tomamos a decisão de fazer a nossa vontade. Que mundo é esse que a gente habita? Exatamente o que nós estamos, mundos de expiações e provas. Expiações porque são provas compulsórias, provas obrigatórias, exatamente porque a criatura é teimosa, a criatura é rebelde e ela precisa ser submetida a provas que ela não tenha como fugir, para que ela possa fazer o aprendizado, mesmo que seja a duras penas. E nesse planeta que nós habitamos, que são os planetas de expiações e provas, ainda é predominante o mal. Então, o mal, apesar de vir diminuindo pouco a pouco, ele ainda tem um domínio, mesmo que bem menor do que foi no começo, mas um domínio ainda que a gente não queira analisar dessa forma, mas é assim que se enxerga muito claramente. Por fim, nós colocamos aqui em pontilhado, exatamente porque está sendo construído, que é o nosso trabalho agora nos próximos milênios, né, que nós vamos ter que fazer, não sei quantos milênios, se séculos, a gente não tem como dimensionar, é esse estágio da juventude do espírito. Quando a gente atravessa esse mundo de expiação e prova, a gente atravessa para outro mundo que se chama mundo de regeneração, que aí sim o bem começa a ser dominante em relação ao mal, mas ainda é um mundo de provas também, um mundo em que a gente tem que
que passar por determinadas experiências, não tão dolorosas como nas que nós passamos aqui, mas ainda temos que passar. E nesse estágio, nós estamos vivendo há muito tempo a transição planetária para ele. Cada passagem de um mundo para o outro sofre uma transição, e nós hoje estamos atravessando essa transição. E depois dessa transição, que passarmos a regeneração, vamos atingir o que se chama mundos ditosos. Então vamos ficar nesse período de regeneração até estarmos preparados para ir para o mundo ditoso. Esses mundos ditosos ou felizes, nesses dominam o bem. Aí você tenha aquilo que se chama bem prevalecendo, ainda que possa ter nos seus pontos mais iniciais ainda resquícios do mal, mas o domínio é o do bem. Então aqui nós estamos falando que a criatura fez o seu período de humanização, que é o reino hominal, onde ela vai se preparando naqueles estágios em que ela precisa para poder chegar à angelitude. Esse é o último estágio que nós conhecemos, e isso corresponde à madureza do espírito, quando ele está, então, não no sentido nosso humano, que vai ficando velho e o corpo fica em decrepitude. Não, o espírito não fica em decrepitude. A madureza é das experiências. Ele já tem a maturidade que precisa para a ascensão espiritual. Eles começam a ser chamados de espíritos crísticos, ou espíritos que têm pureza de coração. E aí a vida está elaborada. Os mundos celestes ou divinos é a habitação deles, e essa habitação deles reina exclusivamente o bem. Então não tem mácula nenhum de mal, não tem presença de matéria, é um mundo em que não há necessidade de reencarnação, porque não tem matéria. E esse mundo, por enquanto, ainda é inabordável para nós, que ainda estamos estagiando da inteligência para a razão e um pouquinho da razão para o sentimento. Bom, a viagem, como eles disseram, na questão 540, é do átomo ao arcanjo, ou seja, a jornada do espírito. Sede perfeitos, como nos convidou Jesus, é essa, em linhas gerais, para nós entendermos. Mas o que nós vamos examinar aqui hoje é o progresso no período nominal, onde começa a aparecer, então, aquilo que se chama moral. O nosso título do estudo de hoje é progresso moral. Então, nós estamos falando do limite em que o ser humano começa a desenvolver desde a parte mais baixa, ali na inteligência, até chegar no topo, onde ele vai estar no período de humanidade. E aqui, então, nós temos um espírito que nos ensinou bastante sobre isso, que se chama Lázaro, e ele, de maneira muito pedagógica, como poucos momentos a gente enxerga nas pessoas, ele conseguiu dizer isso com pouquíssimas palavras. Em sua origem, ou seja, quando nós iniciamos o processo do nosso progresso no reino nominal, nós, os seres humanos, só temos instintos. Por quê? Porque todos nós fomos formados como princípio espiritual, absorvemos e assimilamos os instintos no reino animal. Então, quando aportamos no reino hominal, nós ainda temos uma carga imensa de instintos. Então, domina totalmente o instinto. E o instinto é uma força que nos conduz, que nos faz dirigir os passos. E vamos ver que o instinto funciona bem, mas não pode ser só o instinto, porque o instinto não nos faz progredir além dele. Mas depois, porque nós não podemos parar, a lei é de progresso, nós avançamos nesse processo evolutivo e nos corrompemos. Por quê? Por causa daquele processo da adolescência que falamos agora há pouco. Fazemos a vontade nossa, muito caprichosa, às vezes egoística, egocentrada, e às vezes esquecemos que entre nós existem outros que também precisariam de nossa ajuda. Então nos corrompemos. Corrompemos em relação ao quê? Em relação à lei divina. Fazendo a nossa vontade, deixamos de fazer a vontade do Pai. Toda vez que nós não fazemos a vontade do Pai, nós estamos fazendo o mal, porque o mal é tudo que se afasta de Deus, e o bem é tudo que se aproxima dele. E aqui nós somos regidos por uma nova força, e eu chamo de força mesmo. A sensação é um impulso enorme, sensações e paixões, como veremos, que nos faz agir numa direção nova, que os instintos não nos levavam. Então, essa nova força começa a tomar lugar, pouco a pouco, da força do instinto. Mas nós vamos percebendo que essa corrupção que nós fizemos com as leis divinas em nós mesmos, elas têm um preço. Elas vão ser nós vamos aprender pelo ensinamento da vida, através da lei de causa e efeito, que nem todas as decisões que nós tomamos em favor das nossas vontades próprias são sensatas e são adequadas, porque nós vamos perceber que elas têm consequências que nos fazem acordar.
e essas consequências, então, surgirão no momento apropriado. E quando esse momento chega, nós começamos a nos instruir, a entender como funciona a vida, a entender que nós somos criaturas e não criadores, e que o Pai deve ser aquele que nós devemos fazer à vontade, não a nossa, ainda infantil, ainda adolescente. Mas quando nós fazemos a vontade madura, nós entendemos que a nossa vontade passa a ser a mesma vontade do Pai, porque então essa é a vontade que nos preenche e que nos sustenta. E aí acontece a depuração. O que é a depuração? Tudo que nós corrompemos, que sujou, que manchou, que maculou, nós começamos a limpar, começamos a extrair, fazer a lixiviação daquilo que não convém permanecer em nosso íntimo espiritual. E aí, nesse momento, nós estamos desenvolvendo sentimentos. Quando estivermos no ápice disso, nós vamos ser regidos só por essa força do sentimento. Essa força do sentimento é diferente da força das sensações. Por quê? Porque as sensações, ela te move, por exemplo, para atender coisas sensoriais ou coisas que o seu capricho pessoal, às vezes, te pede, muitas vezes desnecessariamente. Ele, então, te faz buscar atenções ou interesses, focar sua vida em campos da vida, que quando você começar a ter os sentimentos, você vai ver que aquilo lá não faz mais sentido para você. Então, tudo que te movia para atender, comer bem, dormir bem, essas coisas que não são erradas, elas são necessárias. O problema é o excesso delas. Mas quando você começa a perceber que há uma força maior dentro de você, que te dá muito mais satisfação íntima, muito mais júbilo íntimo, e você percebe que aquilo é tão, tão pequeno que aquilo não te atrai mais. E muitas vezes até você repele, porque não tem mais sentido para você. A palavra é essa mesmo, não faz mais nenhum sentido. E quando você tem essa força, ela então prevalece sobre as outras duas, sobre as sensações e os instintos. Os instintos continuam permeando ao longo desse topo todo, desde a base até o topo desse movimento evolutivo. Mas ele vai enfraquecendo na forma como ele é na origem e vai se transmudar, como nós veremos, em uma outra força, que é o que nós vamos estudar aqui agora. Então, aqui nós temos, claramente, da passagem do instinto no animal para a inteligência no homem primitivo, a prevalência aqui da força que nos move é instinto. Depois, com o avançar do nosso processo da lei de progresso, nós vamos passar do homem primitivo para o homem comum, que vamos nos civilizando pouco a pouco, e vamos começando a usar essa inteligência com acuidade, vamos ponderar, não vamos fazer mais as coisas que fazíamos aí de forma irrefletida, nós vamos sendo estimulados pela sensação para provar que nós temos império sobre nós mesmos. As sensações são a prova que nós temos que nos submeter para poder dizer-nos a nós mesmos que nós mandamos em nós, e não as forças externas mandam em nós. Depois que a gente tem isso, aí sim nós conseguimos elaborar com intensidade o sentimento. Esse sentimento, é claro, está em estado de germe ao longo de todos os 3 estágios, mas ele vai começando a ser desenvolvido como senso moral depois desse estágio aí de forma mais definitiva. E aqui, então, as razões de viver mudam e a pessoa não dá atenção àquilo que não seja essencial. A viagem, então, é do instinto, lá no mundo animal, ao sentimento no reino superior hominal. Essa viagem no período hominal, ela é interessante, nós vamos dar uma olhadinha parte a parte aqui de forma rápida, porque ela aconteceu aqui no nosso planeta e nós mesmos passamos por elas. Provavelmente aqui, alguns de nós de outros planetas, não sabemos. Em nossa origem, o Lázaro tinha dito que nós só tínhamos instintos, é verdade. E vamos lembrar que o instinto é uma inteligência sem raciocínio, ou seja, nós funcionamos por automatismo. Então nós não pensamos, não cogitamos para fazer. O impulso nos manda fazer e nunca erramos. Agora, a inteligência, como é uma nova experiência que nós estamos desenvolvendo por mérito próprio, porque o instinto foi colocado, foi disponibilizado para nós. Mas a inteligência terá que ser desenvolvida, terá que ser elaborada, terá que ser colocada em níveis mais elevados. Então, nesse estágio do instinto, nós somos conduzidos a fazer o que precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa permanência naquilo que se chama vida. Então, esse estágio é muito comum quando nós ouvimos amar ao próximo como a si mesmo, nós não conseguimos ainda entender o amor a si mesmo nesse estágio. A criatura está preocupada completamente em manter-se viva, em comer, em dormir, em ter proteção. Ela é totalmente vulnerável nessa fase
e ela vai muito na base desse processo, muito pouco se preocupar com o outro, ela vai se preocupar consigo mesma. Mas pouco a pouco isso vai mudando, ela vai começando a formar as clãs e vão se preocupando em conjuntos, como uma sociedade menor, mas vai esse processo de embrião se transformando, esse amor, em um amor latente, inicial, que começa a dar os pródromos da sua existência em nós. Portanto, nesse estágio, a nossa consciência ainda é embrionária. Nós não sabemos exatamente o que fazemos. Por isso, nesse estágio, nós não temos o mesmo nível de responsabilidade que temos no estágio seguinte. Aqui, para a gente poder entender, essa é uma alma primitiva, né? Aqui já é um espírito que começou aquele embrião se transformar realmente pouco a pouco, a consciência pouco a pouco vai desabrochando. Aqui ele já, além de carregar uma pedra na mão, ele carrega um tacape, mas ainda anda nu. Aqui você vê claramente que a consciência está desabrochando, ele não tem claramente consciência de si mesmo ainda, mas já não é só o instinto que o move. Ele fez aquele tacape, ele trabalhou aquela rocha com a inteligência inicial. E ambos estavam nus, diz a Gênesis, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque não tinham consciência ainda disso. Então é o estágio inicial desse processo. No momento em que eles começam a desenvolver inteligência, aí eles vão começar a ter consciência disso. Vimos que no desenho atrás, aquele ser terceiro não tinha roupa, simbolizando o que nós estamos aqui trazendo em forma de símbolo na Gênesis. Mas aí aparece essa força das sensações ou das paixões que nos move numa outra direção. Não mais ficamos só movidos por instinto. Essa força começa a aparecer lá no reino do primeiro degrau mesmo, mas ela se torna intensa na sua parte mais final. E aí nós avançamos. E como dissemos, nós corrompemos, movidos pela busca de atender às sensações. Porque a inteligência, gente, proporciona sensações, proporciona paixões, proporcionam bem-estar material, a gente consegue realizar coisas que só com o instinto nós não realizaríamos. Então teremos casas melhores, teremos roupas melhores, teremos situações melhores. E isso faz com que nós, nessa fase, busquemos com força mesmo essas conquistas. E aí nos excedemos nelas. E o problema de exceder é que nos custa caro no processo evolutivo. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então vejamos que aqui a consciência já está desabrochando, eles já têm pudor, já se tornam conscientes do que estão fazendo. E na questão 191A, os espíritos disseram assim a Kardec: as paixões são sinais de atividade de consciência do eu. Olha a palavra que eles usaram, consciência do eu, esse eu está em itálico no original. Por quê? Porque você começa a despertar para quem você é. Você começa a se reconhecer num espelho, você começa a saber que você é parte de um todo, pouco a pouco. Esse processo vai acontecendo. Por quê? Porque na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe, ou seja, a criatura não sabe o que faz, não tem consciência de si mesma. Então, aquele estágio que nós saímos do reino animal e iniciamos para o reino hominal, com o homem primitivo, nós saímos exatamente daquele momento do germe e começamos a desenvolver essas atividades da consciência do eu. E aqui a consciência do amor a si mesmo começa a se elaborar, a criatura começa a tomar conta de si mesma de maneira que ela se respeite, que ela se valorize. Então esse estágio que nós falamos é o da alma primitiva, esse estágio aqui, com esse estágio, e esse que já tem roupa vestindo-se, além desse, esse último aqui, paleontologicamente, tem 12 mil anos, né? É um ser que foi encontrado nos Alpes europeus, e ele é um ser relativamente novo, e a vestimenta dele é muito apropriada para aquele momento em que existia glaciação lá. Então aqui nós temos claramente o evidente desenvolvimento da inteligência, e nós vemos claramente como a inteligência proporciona segurança, bem-estar, a proteção do clã, enfim, tudo aquilo que a gente já assistiu no processo evolutivo do nosso planeta. Então, a consciência do eu, como os espíritos chamaram, está se elaborando nesses movimentos. E a viagem do instinto rumo ao sentimento vai se fazendo cada vez mais forte. Aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta extremamente interessante, gente. Ele diz assim:
quando a gente chega na civilização, né? Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Veja que Kardec estava querendo confirmar que isso aqui tudo aconteceu. Aí os espíritos responderam, gente, de uma maneira que da primeira vez que eu li, eu tive que rir, né? Porque foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito enfático. Eles disseram assim: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Ou seja, seres selvagens e antropófagos. Naquele estágio evolutivo, quando você estava no estágio mais anterior, Kardec, e obviamente todos nós, você também foi selvagem, também foi antropófago, porque é dessa situação que nós vamos evoluindo e crescendo. E hoje somos o que, se nós olharmos para trás, nós não conseguimos reconhecer. E seremos lá na frente o que hoje nós não conseguimos reconhecer, mas seremos. Então, o processo da lei de progresso é contínuo e ele não tem interrupção, ele é sequencial. Ele pode ser mais acelerado ou menos acelerado, segundo a vontade de uma consciência ou do coletivo de consciências. Então, aqui nós temos claramente o estágio em que o amor a si mesmo está se elaborando para a vida, a criatura já começa a estar muito nítida nisso, e ela começa a desenvolver razão mesmo, ela começa a saber por que faz as coisas, ela começa a ter consciência das consequências de suas decisões. E a consciência está em despertamento. Por que em despertamento? Porque ele ainda não faz a vontade do Pai 100%. Ele faz a vontade dele ora, de outras horas ele faz a vontade do Pai. Então ele é titubeante, típico de adolescência. E nós, obviamente, sabemos que isso é fase. Passa com o tempo, passa com a maturação. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que nós quase todos conhecemos, que diz assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque nós aqui falamos basicamente do progresso intelectual, mas que vai gerando o progresso moral, que você vai perceber pouco a pouco. E a resposta é: decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que a gente está vendo é que você desenvolve razão, mas nem sempre você desenvolveu ainda o senso moral, o senso da maturidade moral, que vai vir pouco a pouco, à medida que você, que eu, que nós vamos nos dando conta da realidade de que nós somos feitos. Então, a moral e a inteligência, disseram os espíritos, são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Mas cedo ou mais tarde elas se equilibrarão por força da lei de progresso que nos conduz na direção do Pai. Aí, quando é que ela vai se equilibrar? Quando acontece esse estágio aqui que o nosso querido Lázaro nos ensinou. Quando nós começamos a nos instruir, começamos a estudar-nos, o conhecermos a nós mesmos, começamos a entender a vida, começamos a entender que somos filhos de um todo. Isso vai sendo pouco a pouco. Quando nos damos conta disso, é aquela imagem do caiu em si, ou seja, tomou consciência. E aí começa o processo de trabalhar no sentido contrário. Aquilo que eu maculei, eu tenho que colocar imaculado. Então, eu tenho que depurar. Aquilo que eu sujei, eu tenho que limpar. E eu vou fazer isso de forma espontânea e natural nesses movimentos das provas. Então, eu peço provas em que eu vou testando aquilo que eu não tinha, que eu estou conquistando agora, para ver se eu já sou realmente portador. E aí nós vamos desenvolvendo pouco a pouco o que se chama sentimentos, até que nós estejamos praticamente depurados, e essa será a força prevalente em nós. Mas o Lázaro, de uma maneira muito brilhante, completou isso dizendo assim: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O que significa isso? Significa que se lá no princípio você agia por impulso e nunca errava, porque o instinto não erra. Jamais um João de Barro fez uma casa de João de Barro errada. O instinto sempre acerta, sempre, sempre. Por quê? Porque é uma inteligência automatizada que está instalada na criatura. Mas essa inteligência instalada, ela serve naquela fase. Nas fases futuras, ele vai ter que desenvolver essa nova inteligência que vai servir para desenvolver esse tal de sentimento. Quando ele atinge isso, ele também vai agir por impulso, como agia no instinto primitivo. E ele vai agir naquilo que se chama altura do progresso feito. Então, esses sentimentos é como se fossem instintos morais. Eles passam a ser automáticos. O bem, nesse momento da vida da criatura, começa a se tornar um hábito. Ela não pensa para fazer, é irrefletido. Ela realiza isso por impulso. Ela não cogita, ela não tem que fazer força para fazer o bem, se você me entende. É bem claro isso. Quando ela está nesse estágio, ela faz isso de forma tão espontânea que aqueles que não conseguem fazer falam: gente, como que ele consegue? É o que a gente fala dos grandes ícones, o Francisco de Assis,
uma Mãe Teresa de Calcutá, um Mahatma Gandhi, um Chico, nosso querido Chico, enfim, esses grandes almas que agem muito por impulso e não se afetam pelos movimentos contraditórios. Então, quando nós chegamos a esse estágio, que está sendo conquistado pouco a pouco em nossas sociedades ordienas, nós atingimos o amor ao próximo na busca de se tornar igual ao amor a si mesmo. Nem mais, nem menos. A criatura faz para o outro o que ela faria para si mesma. Não puxa mais a sardinha para a sua brasa, nem tampouco a sardinha sua para a brasa do outro. Ela faz o que se chama harmonia das relações sociais. Ela vive para o outro como viveria para si própria. Quando a gente olha isso, parece algo que é imaginário, que não é real. Mas a lei de progresso nos impulsionará para isso gradativamente. E essa consciência desperta. É a nova faixa de vida da criatura. Mas esse planeta, minha amiga e meu amigo, ele ainda tem uma diversidade no progresso moral muito grande. Kardec faz vamos dizer assim, uma análise bem simples, mas bem concisa, que nos dá para perceber isso, quando ele analisa a criatura diante do mal. O mal é tudo que é contrário ao bem. E o bem, lembra, que é tudo que se aproxima de Deus. E o que se afasta de Deus é o mal. Então ele diz assim, ou seja, na criatura que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ou seja, a criatura já está agindo espontaneamente no bem. Essa é a consciência desperta plena. Mas Kardec diz que tem um segundo tipo. Naquele tipo a quem essa ideia do mal acode, ou ela vem, ele é tentado por ela, em outras palavras, mas que ele se esforça e repele essa ideia, há progresso em via de realizar-se. E por que Jesus disse vigiai e orai? Exatamente para que nós não entremos em tentação com essas ideias do mal. E essas ideias do mal ainda são prevalentes nesse mundo de expiações e provas. Por quê? Porque esse mundo de expiações e provas ainda domina o mal. Então não tem nada de errado, nada de espantoso. É tudo muito lógico, tudo muito racional. Mas aqui tem um componente fundamental, que está nas mãos de cada um de nós. O conheça-te a ti mesmo, olhar para dentro para ver onde é que essas ideias do mal ainda existem em nós e buscar aquilo que se chama força para repelir, força moral, buscar recursos íntimos para poder domar essas más tendências, como Kardec as nominou no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, uma boa parte de nós estamos nessa fase do progresso em vias de se realizar-se. Por quê? Porque nós estamos lutando contra as nossas próprias realidades íntimas. Nós queremos ter império sobre nós mesmos. Nesse estágio, a consciência está em despertamento, não está totalmente desperta, completamente consciente de tudo o que acontece, porque ainda não conseguiu livrar-se desse mal de forma definitiva. Mas há um terceiro tipo, que Kardec chamou no Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 8, que ele diz assim, naquela pessoa, finalmente, que pensa no mal, e no pensamento do mal se compraz, gosta dele, faz tudo para ter ele do seu lado, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, essa criatura aqui não é aquela lá do nível inicial do que nós chamamos do instinto, não. Nós já estamos no mundo de expiação e prova. Não tem mais esse tipo de espírito, alma primitiva aqui nesse planeta, não. Todas elas já têm sinais claros que a inteligência denota, que mostra que elas têm consciência do que faz, no nível delas, mas tem. Portanto, esse tipo de consciência aqui, minha amiga e meu amigo, é o que nós chamamos de consciência anestesiada. A pessoa resolve fazer a sua vontade em detrimento da vontade do Pai, independentemente das consequências. Como é que ele vai perder essa anestesia? Como é que essa anestesia vai passar o efeito dela? Quando ele for acudido pela dor, que o acordará, que o despertará, e ele então, como todos nós, iremos fazer os reajustes necessários para voltarmos à paz que nos foi legada pelo nosso grande Senhor da vida. Feito isso, minha amiga e meu amigo, nos aproximamos aqui para algumas reflexões que nós consideramos preciosíssimas para cada um de nós. Diz a Kardec na questão 780b, aliás, o Espírito a Kardec respondeu a pergunta. O progresso completo constitui o objetivo. Então, nós vamos ter o progresso moral e o progresso intelectual, esses dois juntos, no mesmo tamanho. Esse é o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Então, é pouco a pouco. Nós não vamos atingir isso do dia para a noite, de uma encarnação para outra.
A gente vai pouco a pouco, mas se tivermos força de vontade, tivermos aquela querer profundo de dominar o mal que ainda há em nós, de transformá-los em bem, nós vamos mais rápidos. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, dissera Kardec em seus comentários à questão 789, no tocante ao sentimento do bem. Quem fala em sentimento do bem está falando naquele movimento de fazer a vontade do Pai. A terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Então, esse é o que seria o mundo utópico das pessoas que não conseguem entender a lei de progresso que aqui nós estamos hoje apresentando. Esse será o ponto que nós vamos atingir e não dista muito e depende de chegar lá da nossa vontade. Por isso, nós podemos resumir toda essa conversa na fala de Jesus, quando ele diz que toda a lei e os profetas estão resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que nós estamos, no fundo, fazendo. Nós estamos aprendendo a amar a nós mesmos para ter um pouco de nós para poder servir ao próximo. E fazendo ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Portanto, nós vamos fazendo isso gradativamente. Lá nos instintos, o amor a si mesmo é muito pequeno. Ele está embrionário, ele está nascendo. Mas, quando vem nas sensações, ele começa a se tornar já trabalhando-se muito mais fortemente, né? E ele vai se elaborando. Depois, quando chega no estágio dos sentimentos, que nós vamos atingir o ponto máximo, ele vai chegar ao seu ápice, que é quando nós nos igualamos com o nosso próximo. Eu e o outro somos um na visão desse estágio evolutivo. E aí Kardec diz, ou melhor, os espíritos disseram a Kardec na resposta à questão 779. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Daí nós entendemos por que existem desníveis entre nós e nós entendemos o encadeamento. Quem pode mais, dá para quem pode menos. Quem pode menos aqui, dá para quem pode menos para baixo dele. É um elo que todos nós nos ajudamos uns aos outros, independentemente do estágio evolutivo em que estejamos. Então, o contato social é a base de acelerar esse progresso, de nos adiantarmos. Porque o impulso está na própria criatura, mas esse impulso se potencializará quando nós fazemos esse contato. Deus, portanto, vai comentar Kardec na questão 805, não criou faculdades desiguais. Deus permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato. Para quê? Para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. Mas também, ele disse, também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Dá para entender, meu Deus, por que a gente entende que fora da caridade não há salvação? Por que a gente entende que nós não podemos viver isolados, que nós dependemos uns dos outros? São esses movimentos evolutivos que nos fazem acordar para isso. E como disse João, o apóstolo, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não o viu? Ou seja, minha amiga e meu amigo, entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus, existe uma ponte que se chama próximo. Se nós não atravessarmos essa ponte amando esse próximo, nós não chegaremos a Deus. Então nós nunca veremos Deus a não ser que nós amemos aquele que estamos vendo hoje. E é por isso que o amor ao próximo, fazer o trabalho ao próximo, viver o próximo como se fôssemos nós mesmos, é a meta de quem já está desperto. É aquilo que ele vai envidar todos os esforços para atingir. Por isso terminamos com Jesus quando ele diz: em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Lembra que ele é o irmão maior. Os outros irmãos menores que ele está se referindo são aqueles que estão evolutivamente a menos do que estaria quem já compreende o que ele fala. Então reflitamos, amiga e amigo, sobre essas maravilhosas lições que a doutrina dos Espíritos nos traz, fazendo compreensível de maneira irrefutável esse evangelho magistral de Jesus Cristo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.
Nossa gratidão, Max, pelas belíssimas reflexões. Na verdade, hoje tivemos uma aula, né, bem sistematizada, e aqueles que puderem aproveitar podem rever, como eu vou fazer mais tarde, porque é realmente um aprimoramento, esse conhecimento que nos é chegado através da sua pessoa, mas primordialmente através dos amigos espirituais que trazem a nós esse leque de possibilidades de evolução. Cabe a nós subir a escada de Jacó o mais rápido possível. Então, nossa gratidão, amigo, pela sua presença generosa sempre aqui conosco. Um abraço fraterno aqui de todos nós da União Espírita da Conquista, e que o Senhor te envolva sempre na sua paz e na sua luz. A nossa gratidão também por todos os amigos que se encontram conosco hoje aqui, aqueles que estão aqui conosco no chat, aqueles que estarão no futuro conosco. Lembrando sempre que é necessário, mais do que nunca hoje, compartilharmos o bem, sabendo das dificuldades que muitos hoje estão passando aqui na Terra, das dores, das provações, e o conhecimento nos liberta da ignorância, aprimorando-nos o conhecimento, nós vamos ter condições de mantermos a esperança sempre ativa, porque sabemos que, como espíritos imortais, tudo aqui é um aprimoramento e depende de nós aprendermos as lições. Então, a todos que estão conosco, convidamos para estarmos juntos todas as manhãs, às 7 horas, no nosso programa Momento de Reflexão. E também, todas as quartas, às 21 horas, no nosso programa Somos Todos Imortais. Nossa imensa gratidão pela presença de todos, paz e luz.